Rapaziada, o Galo vem contratando, vem se movimentando aí no mercado da bola, né? E está contratando jogadores interessantes, cara. Jogadores que vinham se destacando aí, né? Como Preciado, como Alaminda, enfim. E vocês vão conferir aqui nesse vídeo, pessoal, os reforços do Galo e como esse time promete demais para 2026, tá? Então a gente vai dar uma conferida aqui no vídeo do Vini Weiner, beleza? Um vídeo muito top, inclusive o link do vídeo original do canal Vini Weiner tá aqui na descrição, beleza? E a gente vai conferir aí esse levantamento que ele fez a respeito dos reforços do Galo para o ano de 2026, beleza? Então, sem mais enrolação, pessoal, bora conferir. Começando pelas contratações já confirmadas, uma das confirmadas do Atlético para 2026 é a permanência do zagueiro Vitor Hugo. Vitor Hugo, de 34 anos, esteve no Atlético na temporada de 2025, só que emprestado pelo Bahia. Ele acabou agradando bastante ao técnico Jorge Sampaoli, tanto que foi titular em várias partidas, acabou marcando 4 gols, é um cara que vai muito bem na bola aérea. E tudo isso acabou convencendo o Atlético de que eles deveriam fazer um investimento no Vitor Hugo para que ele continuasse no clube agora de maneira definitiva. E foi exatamente isso que aconteceu. O Atlético já anunciou oficialmente que chegou a um acordo com o Bahia pela permanência do Vitor Hugo, que agora assinou um contrato com o Atlético válido pelos próximos 2 anos. O Vitor é um zagueiro bem experiente, aqui no Brasil ele já tinha jogado também no Palmeiras antes de chegar ao Bahia e ao Atlético Mineiro. Passou até mesmo pelo futebol europeu, onde jogou pela Fiorentina da Itália. Assim, é um zagueiro que para compor elenco eu enxergo ele como um bom nome, mas não enxergo que ele tem que ser o titular, por exemplo, ao lado do Lianco. Apesar de estar contratando o Vitor Hugo de maneira definitiva, eu enxergo que a diretoria ainda precisa trazer um zagueiro de mais peso. Enfim. Rapaziada, eu concordo também, viu? O Vitor Hugo é um bom zagueiro, mas na minha opinião é pra compor elenco, cara. Não é pra ser titular, não tem nível pra ser titular dessa equipe, já tá em idade avançada. Então o Vitor Hugo eu enxergo como sendo mais pra compor o elenco, entendeu? Então acho que o Galo até deveria ir atrás de um zagueiro pra fazer dupla aí com o Lianco, né? Porque na minha opinião também o Júnior Alonso também não dá mais para ser titular, seria Lianco e talvez um possível bom reforço para a zaga, né? Enfim, deixa sua opinião aí no campo dos comentários também. Para compor elenco eu acho o Vitor Hugo um bom nome. Número 2, Renan Lodge. Outra contratação já oficializada do Atlético para essa temporada de 2026 foi feita para a lateral esquerda. Então são 2 nomes já para a defesa. Para a lateral esquerda, quem chegou ao time atleticano foi o lateral esquerdo Renan Lodge. Esse aqui com um vasto currículo também. Surgiu bem no Atlético Paranaense, depois na Europa. Boa contratação. Jogou por Olympique de Marselha da França, Nottingham Forest da Inglaterra, Atlético de Madrid da Espanha e estava até então livre no mercado, porque ele tinha rescindido o contrato unilateralmente com o Al Hilal da Arábia Saudita. Jogador de 27 anos ainda, que volta para o Brasil com a pretensão de estar nos holofotes pensando ainda numa Copa do Mundo. Então o Atlético está contratando um lateral esquerdo que, ainda mais para os padrões do Brasil, é um cara de alto nível. O Renan Lodge vai poder entregar a partir de 2026 o que o Arana não vinha entregando mais. O Arana, querendo ou não, no Atlético sempre foi um baita de um jogador. Eu sou fã do futebol do Arana, é um lateral esquerdo muito técnico. Só que depois que ele teve aquela grave lesão de joelho, convenhamos que ele não foi mais o mesmo. E parou de entregar principalmente no campo de ataque, que era onde toda a temporada ele entregava muito em gols e em assistências. O Lodge vem podendo proporcionar esse ritmo de novo, porque é um lateral de muita presença ofensiva e de muita velocidade. Na última temporada dele pelo Al Hilal, antes de ele rescindir contrato por lá, em 42 jogos ele tinha marcado 4 gols e dado 10 assistências. Esses números, para padrão de Brasil, são muito expressivos. Como ele estava livre no mercado, o Atlético Mineiro não teve que pagar nada ao Al Hilal pela contratação do Lodge e já assinou com ele um contrato até 2030. Para mim, até o momento, uma das melhores contratações dessa janela do futebol brasileiro, ainda mais levando em consideração as condições do negócio. E até mesmo como já estava em planejamento a saída do Arana, que foi para o Fluminense, a chegada do Lodge chega no momento perfeito. Número 3. De fato, rapaziada, eu concordo também que se você for pensar, o Arana era lateral de seleção, né? Deu uma caída depois do Arana, mas lateral de seleção. E o Galo saiu de um
lateral de seleção para outro lateral de seleção, né? Então, muito bem o Galo nessa contratação aí do Renan Lodge. Lucas Veríssimo. Indo agora para os nomes que podem ser contratados, para os que estão em negociações, estão na mira. O Atlético mira para a zaga um zagueiro que o nome me agrada muito. Lucas Veríssimo. Zagueiro de 30 anos que aqui no Brasil foi muito bem no Santos e muito bem também quando fez uma temporada emprestado no Corinthians. Um baita. Essa seria a dupla ideal pro Lianco, né não? De um zagueiro, que por sinal já teve até chances na seleção quando estava no Benfica de Portugal. É que ele teve uma grave lesão de joelho que tirou muito da sequência dele. Hoje em dia, o Lucas Veríssimo está lá no futebol do Catar. Ele pertence ao do Rail, mas está emprestado nesse momento ao Al-Wakra, que é uma outra equipe do país. Ele está na mira do Atlético de acordo com a informação do jornalista Felipe Silva. Tanto o Atlético Mineiro quanto o arquirrival Cruzeiro monitoram a situação do Lucas Veríssimo, porque ele está agora nos últimos 6 meses de empréstimo no Al-Wakra e tem também só mais um ano de contrato com o Al do Rail. É um zagueiro que chegaria para a maioria dos times do Brasil e resolveria a zaga tranquilamente. Sai jogando muito bem, vai bem na bola aérea, é um marcador duro. Eu acho que pro Atlético Mineiro seria um baita nome para fazer uma dupla de zaga de respeito ao lado do Lianco. Ele tem 11 jogos na atual temporada. Por enquanto o Atlético tá só monitorando mesmo a situação dele. Bom jogador. Número 4, Ângelo Preciado. Se o Atlético já resolveu os problemas da sua lateral esquerda contratando o Renan Lodge, dá pra gente dizer que estão próximos também de resolver os problemas da direita com Ângelo Preciado, lateral direito equatoriano que surgiu aqui na América do Sul pelo Independiente do Valle e já há alguns anos está na Europa. Passou a princípio pelo futebol belga, hoje está no Sparta Praga da República Tcheca. O Ângelo Preciado, ele pode chegar de maneira muito assertiva também, na minha visão, pro Atlético, porque o Atlético de 2025 para 2026 resolveu não renovar o contrato do argentino Renzo Saravia, que então ficou livre no mercado. E agora eles buscam o Preciado, que é um jogador que parece que não vai chegar por um custo tão alto, é 5 anos mais jovem do que o Saravia e produz ofensivamente muito mais também do que o argentino. De acordo com a informação do portal do GE, o Atlético Mineiro já está em negociação avançada pela contratação do Preciado e até já se especula a possibilidade de ele ser comprado por 4 milhões de euros. Que se tratando de um jogador de seleção equatoriana, de experiência europeia, não é um valor tão acima da média não, é um valor que está dentro do que o Atlético está disposto a pagar. Ele tem 27 anos, então é 5 anos mais jovem do que o Saravia, e o que chama a minha atenção, a presença ofensiva. Ele tem 23 jogos nessa temporada pelo Sparta Praga, marcou 1 gol e deu 7 assistências. É um cara de muita força física, muita velocidade, então tá toda hora apoiando. Tendo o Preciado e já tendo o Renan Lodge, o Atlético ganha basicamente 2 flechas pelos lados do campo. Exatamente, pessoal. Eu tenho a mesmíssima opinião. Não sei a opinião de vocês, pode aí nos comentários deixar sua opinião a respeito do Preciado aí, mas outra contratação que na minha visão seria muito assertiva do Galo. Por quê? A lateral direita estava em baixa, a lateral direita era um problema, entendeu? Então a chegada do Preciado pode resolver aí. E aí, como o Vini Weiner falou, Preciado na direita, Renan Lodge na esquerda, cara, o Galo tá muito bem servido aí de lateral. A contratação do Preciado que o Atlético tá fechando também seria muito boa para outros times do Brasil. Atlético, como vocês podem ver, mapeando o mercado muito bem. Procurando reforço na República Tcheca, quem quer ter essa visão? E o Preciado é bom de bola. Número 5, Fred. Indo agora para o meio-campo, no meio-campo é onde o São Paulo tem pedido por mais reforços, porque o 2025 do Atlético no meio-campo foi muito complicado. Gabriel Menino oscilou bastante, Patrick praticamente não jogou, Fausto Vera, que também não vingou, já até foi negociado com o River Plate. Dessa forma, precisando de outras opções por ali, o Atlético está se movimentando. E um dos reforços pode acabar sendo o Fred. De acordo com o portal do GE, o Atlético Mineiro já abriu conversas e abriu negociações para tentar contratar o Fred, que é atleticano de coração e já é um grande alvo do clube há um bom tempo. Ele tem 32 anos, é um jogador de grande experiência internacional, agregaria... Cara, o Fred seria uma baita contratação, né? O Fred ia ser, assim, sensacional. Ele é atleticano, né? Já declarou que é atleticano. Assim, e o cara joga muito bem, né? O cara é um excelente meio de campo. Mas eu acho que esse aí já é mais complicado, viu, galera? Não sei a opinião de vocês aí, mas acho que esse aí já não vai rolar, não.
muito para esse meio campo do Atlético para jogar como camisa 8. Passagem por Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Manchester United da Inglaterra, hoje se encontra no Fenerbahçe da Turquia. Até Copa do Mundo pela seleção brasileira ele já disputou. Inclusive estava envolvido naquele lance que depois gerou o gol de empate da Croácia na Copa de 2022 no Catar. Hoje, o que é complicado para o Atlético Mineiro conseguir contratar o Fred? Primeiro ponto, ele está sob contrato com o Fenerbahçe até 2027 e é tratado por lá como uma peça importante da equipe. Aí, tá vendo? Outro ponto, tá vendo? Salário do Fred no Fenerbahçe é um salário alto, por volta de 3 milhões de reais por mês, o que aí já dificulta a chance do Atlético de ter ele dentro do seu planejamento financeiro. Ele tem 24 jogos pelo Fenerbahçe na temporada, 1 gol e 2 assistências. É aquele cara que pra fortalecer a marcação do meio campo e qualificar a saída de bola, certamente seria uma boa. Número 6, Maicon. Pro meio campo, a contratação que o Atlético Mineiro está muito próximo de oficializar mesmo é a contratação do volante Maicon, que surgiu no Corinthians. Esse vídeo foi feito alguns dias atrás, foi oficializado, né? O Maicon é jogador do Galo. Na minha visão, outra baita contratação. Cara, sinceramente, o Galo não tá mal. O Galo não tá mal no mercado. Na minha visão, tá sendo muito assertivo. Esteve nos últimos anos emprestado ao Corinthians, mas hoje é jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Atlético acabou levando a melhor sobre o Corinthians e vai anunciar a qualquer momento a contratação do Maicon. Até o clube já tinha anunciado nos últimos dias nas suas redes sociais que aguardava pelo Maicon para que ele fizesse exames e assinasse o contrato. O Atlético chegou a um acordo com o Shakhtar pela liberação do Maicon e fez uma oferta salarial para o Maicon superior ao que o Corinthians havia oferecido. Então o Atlético acabou atravessando um time que em 2025 venceu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, com o Maicon sendo uma das lideranças do time. Ele tem 28 anos e na última temporada ele realizou 43 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. Pode jogar como camisa 5 e como camisa 8. Essa contratação aqui, muito boa, caso venha a ser confirmada que é a tendência. Número 7. Não sei vocês, mas no meio de campo ali é Alan Franco e Maicon. A minha visão, a princípio, é isso aí, cara. É o Alan Franco e o Maicon. Os dois, baita dupla de volantes ali. Alexander também não fica muito pra trás, não. Mas, bom, vamos ver, né? Pra vocês verem, olha só como é que tá ficando o elenco do Galo. Tá ficando ajeitadinho, cara. Olho no Galo. 7. Victor Hugo. Ainda pro meio campo, informação também vinda do portal do GE, é de que o Atlético Mineiro está a detalhes de anunciar outra contratação pro setor. O meio-campista Victor Hugo, de 21 anos, que em 2025 esteve emprestado pelo Flamengo ao Santos, mas no Santos não se firmou. Não conseguiu titularidade, realizou só 10 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ele foi formado na base do próprio Flamengo, mas hoje não tem a menor condição de ele ter espaço na equipe rubro-negra. Como ele tinha contrato de empréstimo com o Santos só até o mês de julho, o Atlético entrou no negócio e é um jogador que despertou o interesse do Sampaoli. O Sampaoli, ele é um técnico que ele é muito, enfim, peculiar, muito exótico. Ele pode pegar um cara que de repente não tá jogando nada e fazer o cara começar a jogar, como já aconteceu, por exemplo, quando ele passou pelo Santos. Só que hoje, com todo respeito, nada justifica o Atlético Mineiro investir o que vai investir para contratar o Victor Hugo, que é um valor por volta de 13 milhões de reais. O que ele tem feito nessas últimas temporadas que justifica o Galo investir tanto dinheiro nesse jogador? Essa contratação aqui, sendo confirmada, eu sou totalmente contrário, discordo. Nem no Santos ele vinha jogando 10 jogos, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, no Flamengo também não tem espaço. E aí o Atlético vai comprar por tudo isso? Uma coisa é se ele chegasse para compor elenco e chegando ainda por empréstimo com opção de compra. Agora, logo de cara, já investindo mais de 10 milhões de reais nele, eu sou contra. Número 8. Verdade, pessoal. Esses valores aí pelo Victor Hugo tá meio fora do padrão, cara. Não faz o menor sentido. Tá? Não vale isso tudo, não. Na minha visão, concordo aí com o Vini Weiner, mas eu acho que é um reforço mais pensando em desenvolver o atleta, né? Eu acho que é mais aquela questão de o Sampaoli pegar ele e potencializar, né? Ele é jovem, então talvez seja uma contratação pensando por esse ângulo, né? Agora esse próximo aqui, esse aqui também chega pra ser titular talvez, hein? E é também um nome muito bom pro Galo. Lucas Assad. Na chamada do vídeo eu tinha falado que o Atlético tem tentado ser criativo no mercado, procurando por alguns nomes que não estão tão em alta, para que também possam ser nomes mais acessíveis em termos de custo, e tá procurando também por muitos gringos, mapeando bem a América do Sul. Visando ter um novo meia, um novo jogador para articulação, o Atlético Mineiro tem interesse em negociações em andamento com o Lucas Assad,
meia chileno de 22 anos que joga na Universidad de Chile. De acordo com o GE, ele é um nome que interessa, é muito bem avaliado internamente e já há negociação com ele. Ele fez 30 jogos pela Universidad em 2025, marcou 11 gols e deu 5 assistências. É aquele típico meia que é talentoso, técnico, articulador. Resta saber se ele vai conseguir repetir no Brasil o que tem feito no Chile, que por muitas vezes isso não acontece. Número 9, Osmar Jiménez. Ainda para meia, também para a parte de articulação, o Atlético Mineiro encaminhou a contratação do jovem paraguaio de 18 anos, Osmar Jiménez, que pertence ao General Cabaleiro do Paraguai. No caso do Osmar Jiménez, ele mesmo acabou revelando que está acertado com o Atlético Mineiro por empréstimo e que está aguardando apenas o time dele, o General Cabaleiro, fazer a liberação final. Ele realizou 21 jogos na temporada de 2025, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Com esses números e com esse perfil, claramente chega apenas para compor elenco. Agora o Lucas Assad, caso fosse contratado, aí chegaria já num patamar de importância maior. Número 10, Alan Minda. Mais um gringo na mira do Atlético Mineiro, mas esse aqui para reforçar as pontas do ataque é o equatoriano Alan Minda, de 22 anos. Hoje ele está no Cercle Bruges, da Bélgica, e é constantemente convocado para a seleção equatoriana. Então pode até acabar fazendo uma dobradinha com o Ângelo Preciado. Exatamente, pessoal, é isso aí. O Preciado e o Alan Minda, cara, são destaques do futebol equatoriano. Os caras estão amassando na seleção do Equador. Melhor geração disparado da seleção do Equador, tá? Então, vocês podem ver a posição que ficou o Equador nas eliminatórias, né? Para a Copa do Mundo. Então, tá na Copa. E, enfim, é um time muito ajeitado, o Equador. E o Preciado e o Alan Minda são peças fundamentais dessa seleção aí do Equador. Então, contratação top demais do Galo. Já foi divulgado pelo próprio diretor do Galo, o Paulo Brax, que o Atlético Mineiro está acertado com o Alan Minda. Só não se sabe ainda as condições do negócio, como valores e tempo de contrato, mas ele já disse publicamente em entrevista coletiva que Alan Minda já está fechado com o Atlético. É mais um jogador de velocidade pelo lado do campo e é importante que o Atlético tenha jogadores desse perfil, porque você precisa de jogadores de velocidade que quebram linhas para poder criar espaços dentro da defesa adversária. O Atlético tem hoje já um pouco com esse perfil o Dudu, que é um cara que vai pra cima dos laterais adversários. Os laterais têm medo de dar bote no Dudu. Tem o Bernard, que também pode fazer essa função, mas ir pro mano a mano não é muito a especialidade dele. Tem no elenco ainda o Biel, que é uma contratação que pra mim ainda não vingou. Então, chegar mais um jogador que tem essa característica, eu acho muito válido. O Alan Minda tem 18 jogos nessa temporada no futebol belga, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre esses alvos que estão na mira do Atlético Mineiro. Pois é, rapaziada. Então, vamos conferir aqui agora o que o Rubens Menin falou, né? Desse Galo aí pra 2026. E até então, com esses reforços e tudo mais, tá prometendo muito, né? Então bora conferir aí o que o Menin falou. Olha, o pessoal não entende. A SAF tem CPF, ela não pode ficar em default, né? E a gente separa os compromissos da SAF em 3 categorias. Primeiro, o compromisso da Arena, foi para construir a Arena. Ele está acabando, em 5 anos ele acaba, ele já está muito menor do que foi, que é o CRI da Arena. Segundo, são as dívidas que eu falo que são as menos onerosas, que principalmente são o Profut. Terceiro é a dívida ruim, que é a dívida bancária. Essa dívida realmente ela machucou um pouco o Atlético agora recentemente, com a subida de juros. Então nós estamos num projeto, espero que dê certo rapidamente, a gente possa vir informar, para fazer um movimento para que essas dívidas ruins a gente consiga resolver e arrumar outra solução para elas. Eu falo que desde 2020 até hoje, né, para que você olha todas as estatísticas, nós acertamos bastante, né, nós somos top 3 no Brasil em títulos, pontos conquistados, etc, etc. Então a gente tem acertado. A gente aprendeu mais ainda, né, que acertar mais, e a gente espera, né? O futebol, o nosso produto, que a gente tem um futebol bastante competitivo para 26, né? Isso, o ano já está começando, então estamos movimentando também, como vocês falam, nos bastidores, né? Para a gente conseguir chegar lá. Bom, rapaziada, então vocês puderam ver aí a fala do Menin, né? Para encerrar o vídeo aí, que o Galo tá contratando, o Galo tá indo bem no mercado, né? Talvez não tá trazendo, talvez esses reforços do Galo não sejam aqueles reforços de nome demais, sabe, de mídia e etc, porém são
jogadores que estão jogando muito bem. São jogadores que são importantes, por exemplo, que é o caso apreciado do Alan Minda, né, que já falamos aqui durante o vídeo. São importantes demais na seleção do Equador. Renan Lodge é lateral de seleção também. Maicon foi capitão do Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Então, assim, analisando o Galo no mercado, o Galo tá bem. O Galo tá bem. Talvez falta um reforço ou outro ali mais pontual, como na zaga, por exemplo, como no ataque, porque se o Hulk sair de fato pro Fluminense, como que fica? Não é mesmo? Não tem um atacante ali. Enfim... mas o Galo no geral tá bem, né? E vocês puderam ver aí como o Galo tá vindo para 2026. E na minha opinião, é bom ficarem de olho no Galo, porque o Galo não tá mal não. O Galo tá bem, tá com o time ajeitado, nas mãos do Sampaoli. Esse time pode render demais e lá no final do ano pode render em título, hein? Vamos ver. O que você acha? Deixa sua opinião aqui no campo dos comentários. Bora debater aí, beleza? Deixa sua opinião sobre os reforços do Galo, sobre as especulações, sobre a fala do Menin. Deixa sua opinião à vontade aqui, beleza? E se curtiu o vídeo, pessoal, não esquece. Deixa o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito. Então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, beleza? Tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Galão aí. Fechou? Então, deixando aqui os créditos ao Vini Weiner, ao vídeo que ele fez, vídeo espetacular. Link do vídeo original tá aqui embaixo, do canal Vini Weiner, beleza? E esse trecho do Rubens Menin também, tá aqui o vídeo original aqui embaixo. Então, é isso, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!